abrir a sua Bíblia. Em João capítulo 9. João capítulo 9. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: e caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos o cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus, ele fez lodo, untou-me os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, eu lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: aonde está ele? Respondeu: não sei. Até esse verso de número 12, amém? Eu estava meditando na palavra de Deus durante esta semana. E Deus me levou a meditar nesse fato, nesse acontecimento que aconteceu com o Senhor Jesus, juntamente com os seus discípulos, em uma das suas caminhadas, que Jesus estava sobre a face da terra. E esse texto, ele é um texto um tanto quanto interessante, ele é um texto maravilhoso, Ele é um encontro cheio de detalhes, que são no mínimo um tanto quanto interessantes, Pelo contexto, pelo fato, pelo acontecido, como aconteceu, Algumas coisas interessantes aconteceram, nesse episódio. Jesus, ele no seu ministério, ele não parava muito tempo em um lugar só, O ministério de Jesus era um ministério itinerante. Ele ia nas cidades, ele ia nos vilarejos, ele ia nas aldeias, ele ia anunciando o evangelho do reino. E pregando o quê? Basicamente a mesma coisa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está próximo, arrependam-se. A mensagem de Jesus era sempre voltada a algo muito mais do que uma mensagem que possasse, que pudesse, melhor dizendo, ir ao encontro da necessidade de uma pessoa, uma necessidade material, uma necessidade física ou talvez emocional. Afinal de contas, o Filho do Homem veio para quê? Destruir as obras do diabo. Veio para destruir as obras do maligno. Por onde quer que Jesus passasse, ele acabava com aquilo que o diabo armava, aquilo que o diabo ele fazia. Por isso que uma das coisas preciosas de Jesus é que aonde Jesus Cristo chega, o diabo não tem vez, amém? Aonde Jesus Cristo chega, o diabo não tem vez, não tem jeito. Aonde Jesus está, o diabo já era, não tem vez. Tem gente que diz: eu estou com Jesus,
mas o diabo está deitando e rolando, então eu acho que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que está fora de ordem, né? Porque a primeira carta de João vem afirmar o seguinte, que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Você é luz? Amém. Nós somos a luz, então em nós não pode haver trevas alguma. Tanto é que no próprio texto Jesus faz questão de dizer, verso de número 5, dizendo, eu sou o quê? A luz do mundo. Por quê? Porque a luz, ela dissipa as trevas. Ela dissipa as trevas. A presença de Jesus trazia vida, trazia esperança, aonde quer que Jesus chegasse. Por isso que quando Jesus ele entra na nossa história, quando ele entrou na sua história, tudo mudou. Amém? Tudo mudou. Onde Jesus ele entra, tudo se transforma. Tudo se transforma, tudo é modificado. Quando você pega o texto, né, da anunciação lá em Isaías, capítulo de número 9, você vai ver que a palavra de Deus diz que o povo que andava em trevas viu o quê? Viu grande luz. É o que diz lá em Isaías. A luz de Cristo entra e dissipa as trevas. É assim que aconteceu comigo e com você. E Jesus exercia o seu ministério assim. Por isso que a igreja ela não pode ficar limitada a essas 4 paredes. Não pode ficar limitada. Porque é fácil demais aqui dentro. A nossa luz aqui dentro é fácil demais brilhar. É ou não é? A nossa luz aqui dentro, ela brilha que é uma maravilha. Aqui dentro é fácil brilhar. Como diz aquela musiquinha. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Quem conhece? Só eu? Meu Deus. Né? Brilhar aqui dentro é fácil. É fácil. É porque essa musiquinha é de criança, então eu conheço bem, né? Então, estou entendido no assunto, né? Brilhar aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro é muito fácil. Agora eu quero ver a gente brilhar lá no nosso trabalho. Lá na casa onde só você é crente. Lá na sua família onde só você é crente. Naquela reunião familiar onde só você é crente. É lá que a luz precisa brilhar, em meio às trevas. Jesus, enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Mas depois que ele diz aos discípulos, o quê? Vós sois a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. A igreja, ela não pode ficar limitada aqui, ela tem que sair, e a luz, ela precisa brilhar lá fora, aonde está as trevas. Tem que ir caminhando, levando o quê? A luz de Cristo, levando a esperança, levando uma resposta. O texto começa dessa maneira, exatamente assim que começa, e passando Jesus, né? Caminhando Jesus, o evangelho precisa caminhar, o evangelho precisa andar, o evangelho precisa sair dessas 4 paredes. A igreja, o culto acaba aqui, a reunião acaba aqui, mas o evangelho tem que caminhar para casa, o evangelho tem que caminhar para a semana comigo e com você, o evangelho tem que caminhar para o trabalho, lá que precisa caminhar o evangelho. Quando nós saímos por essas portas, Jesus tem que caminhar conosco. Por quê? Porque nós somos o reflexo do evangelho. Nós temos que refletir o evangelho. Paulo dizia, você é a carta viva. Nós somos a carta viva de Cristo. Nós somos aquele que leva a mensagem de Cristo. Vós sois a carta viva, dizia Paulo. E Jesus caminhava, Jesus estava passando. Jesus ele não ficava dentro de um lugar fechado, com um horário marcado, onde as pessoas tinham que marcar um horário para ter um encontro com Jesus, para que pessoas tivessem então a oportunidade de tocar, de poder conversar com Ele. Não, Jesus ele não ficava fechado numa sala. Jesus ele ia por toda a parte, ele caminhava, ele ia passando. Ele ia passando. Por isso que a igreja precisa caminhar. Porque a igreja é um organismo vivo. Vivo. Ela precisa caminhar, ela precisa reproduzir. Ela cresce, ela caminha, ela vai. A minha pessoa, a mensagem que sai por esse microfone, limitadas a algumas pessoas aqui. Amém? Está limitada somente a nós que estamos aqui.
mas ela pode ver as pessoas lá do seu trabalho, da sua família, elas podem ver essa mensagem através da sua vida, através das suas atitudes, observando você, né? Como você trabalha no seu trabalho, a sua maneira de se portar, o seu comportamento, as suas palavras. É desse jeito que as pessoas vão conhecer o Evangelho, é desse jeito que nós vamos refletir a luz de Cristo. Jesus caminhava. Quando Jesus caminhava, o texto diz que ele vê o quê? O Evangelho não só caminha, como ele enxerga a necessidade. Diz que Jesus passando, ele viu um cego de nascença. Ele viu. Ele poderia muito bem ter visto e passar batido. Ou não poderia? Poderia muito bem visto aquele homem cego ali na beira do caminho e vamos embora. Prossegue a caminhada. Não. O Evangelho precisa enxergar. O Evangelho não somente tem que caminhar, como ele tem que enxergar a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Precisa enxergar, precisa olhar, precisa ver. Nós precisamos caminhar e ver o que está acontecendo ao nosso redor. Porque não é somente caminhar e que se exploda ao nosso redor. Não, nós temos que caminhar, nós temos que levar o Evangelho e olhar, ver a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Aquilo que está acontecendo no nosso daí. Jesus, ele passa por aqui. Ele não passa desapercebido. Ele passou por esse lugar e ele não passou desapercebido por esse homem. Não. Mas ele passa com os seus olhos interessados naquele homem. O texto de Mateus, ele afirma que quando Jesus ele olhava para as multidões, diz que ele tinha compaixão delas. Porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Mateus diz, Jesus olha para as multidões. Jesus, ele vê a necessidade das pessoas. Este é o poder do Evangelho. Este que tem que ser o verdadeiro Evangelho de Cristo. A palavra cristão vem do grego de Christos. E Cristo significa o quê? Ungido. Ungido. Nós somos como um bálsamo, querido. Bálsamo de unção passando por entre os lugares. Sejam no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja onde nós estivermos, você tem que levar o bálsamo de Cristo. Nós temos que derramar o bálsamo de Cristo sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Caminhando Jesus, ele viu. Muita gente já tinha visto esse homem ou não. Muita gente já tinha passado por aquele caminho, jogado as suas esmolas e continua o caminho. Muita gente. Aliás, esse homem ele era muito conhecido naquele lugar. Tanto é que depois, quando nós podemos ver um pouco mais abaixo o texto, nós podemos ver que quando ele já está curado, né, do seu mal, qual era a conversa entre os vizinhos, né? Que eles conheciam de vista, eles conheciam esse homem. Muita gente tinha visto aquele cara, muita gente tinha visto a necessidade desse homem. Agora, quanta gente vê a necessidade dos outros e não faz nada? Verdade ou não? A gente, muitas vezes, nós vemos a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, mas nós não fazemos nada. Nós não damos o nosso olhar de cuidado para aquele que está ao nosso lado. Como foi ministrado na semana passada, Neemias, ele viu a necessidade. Ele não somente viu a necessidade, mas ele teve uma atitude. E nós? Será que nós temos visto a necessidade daqueles que estão ao nosso redor e temos parado para dar auxílio, dar socorro? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que essa foi a mesma reação, né, dos discípulos. Dos próprios discípulos que estavam caminhando com Jesus. Quando viram aquele moço, aquele homem, perguntaram para Jesus, mestre, qual foi? Quem foi? Quem é que pecou aí? Quem? Foi os pais? Foi ele? Quem? E aí, Jesus? Quem foi? Porque talvez você já tenha visto por aí que todo mal é fruto do pecado. Todo mal que existe no mundo é fruto do pecado. Tudo bem. O que eu e você nós plantamos, nós vamos colher. Isso não tenha dúvida. Mas nesse caso não, porque os discípulos,
perguntou quem pecou, ou ele ou foi os seus pais. Alguém tem culpa no cartório. Às vezes nós nos colocamos dentro dessa mesma análise. Nós nos colocamos dentro dessa mesma situação. Nós questionamos os problemas que nós estamos enfrentando e achamos que os problemas que enfrentamos é porque alguma coisa que a gente fez de errado. Não é verdade. Às vezes os problemas existem porque eles simplesmente existem. Porque eles existem. Não é porque você fez por merecer. Não, Deus está me castigando. Não, eu estou recebendo o mal porque... Não. Porque se nós fôssemos receber tudo aquilo que merecíamos, meus irmãos, nós estávamos fritos. Fritos. Se a gente fosse receber por todo o mal que a gente fizesse, a gente estava lascado. Estava talvez um aqui cego, outro coxo, outro sem dente, outro sem um manco, um mudo, um cego, não sei, um sem língua. Porque todo mundo aqui já pisou na bola ou não? Exceto as criancinhas dos bebês. Todo mundo. Jesus olha e rebate a ideia dos discípulos, alguém pecou. Porque tem gente que fica se autoacusando, se autoflagelando, dizendo, meu irmão, mas eu não mereço, porque eu estou passando, porque lá atrás, sabe, aconteceu algo. Para com isso, meu irmão, para com isso. A palavra de Deus diz que Ele não nos trata segundo o nosso pecado. Ele não trata nós segundo o nosso pecado. Ele olha para nós com seu olhar de misericórdia. Ele olha para nós com seu olhar de compaixão. Ele olha para nós com seu olhar de graça, de favor. Porque Jesus, Ele é o nosso mediador, amém? Ele é o nosso mediador. Quando Jesus olha para mim, olha para você, Ele olha através dos olhos de misericórdia. E quando Ele olha com esse olhar de misericórdia, é diferente. É diferente do nosso olhar. É diferente do jeito que nós olhamos. Mas aqui na cabeça dos discípulos, começa esse questionamento, essa dúvida. Mas quem foi? Será que foi ele, foi os pais, para receber esse mal? Né? E Jesus passa por ali, e vê esse moço, e logo chega a pergunta, quem pecou? Ele, os seus pais? Porque para ele nascesse cego, o pecado foi muito grande. Né? Esse moço diz as Escrituras que ele era cego desde nascença. Cego desde nascença, verso 1. Desde nascença, desde quando ele nasceu, ele já era cego. Nasceu cego. Desde o ventre da sua mãe. Talvez um problema, algo que aconteceu, não sei, má formação. E tem aqueles que têm a sua visão perfeita. Agora estou falando dessa visão perfeita. Mas devido a algum acidente, algum problema nos olhos, né, alguma doença, vem perder a sua visão. Mas no caso desse moço, não. Desde o seu nascimento ele era cego. Mas olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Você não pode, né, nós não podemos ter nada. Você pode não estar enxergando algo que Deus planejou para você. Talvez você diz, meu irmão, eu não estou conseguindo enxergar aquilo que Deus tem planejado para mim. Eu não tenho conseguido ver com os meus olhos aquilo que Deus preparou para mim. Aquilo que Deus tem sonhado para mim. Mas eu quero dizer algo para você, mas o Deus que criou todas as coisas, Ele pode pôr a mão no vazio do teu coração. Ele pode pôr a mão no vazio da tua alma, da tua casa, do teu casamento. Ele pode pôr a mão dele. O lodo de Jesus, ele é bom demais. É bom demais. Ele pega o lodo e preenche o vazio. Ele dá forma àquilo que não tem mais sentido, aquilo que não tem mais vida. Jesus vem, passa o lodo nos olhos daquele moço. É isso que diz a palavra. Coisa maravilhosa, hein? Coisa preciosa. Um cego de nascença que nunca viu, não sabe, né, o que é reconhecer alguém com seus olhos. Ele reconhecia as pessoas somente pela voz. E é interessante quando uma pessoa ela tem uma deficiência visual, né? Visual, todos os outros sentidos dessa pessoa, eles são mais aguçados. Quando ele tem uma deficiência visual, os outros sentidos ficam mais aperfeiçoados. E no caso desse moço também, ele conhecia talvez as pessoas pelo caminhar, pelas passadas, pelo jeito de andar,
pela voz. Porque cada um de nós temos um andar diferente. Eu estava, enfim, deixa para lá. Não, deixa eu contar. Eu estava essa semana na fábrica, né? E lá na fábrica tem aquele famoso Taiso. Oh, aleluia. Quem faz Taiso aqui todo dia? Só eu? 1, 2. Ó, pastor Luizão. Só gente nova. Tá explicado, né? E tem aquele famoso Taiso na fábrica. Tem, né? Todo dia. E cada dia, né? Cada semana uma sessão é responsável para ir puxar o Taiso lá na frente de todo mundo. Oh, glória a Deus. E essa semana chegou meu dia. Oh, aleluia. Meu Deus. Eita glória. E não foi a primeira vez já, umas 4 vezes já. Né? Mas essa semana eu pude notar algo bem interessante. Aquela música ela é bem ritmada, né? Ela tem um ritmo, né? E ela vai falando e você vai fazendo o que a música está falando. E quando você olha para aquela multidão, meu irmão, é um fazendo assim, é outro fazendo assim. É outro. Fala para fazer assim, o outro faz assim. É uma beleza. Você vê uma descoordenação total. Lá de cima você tem uma visão privilegiada. Você fala, meu Deus. E aí você tem que segurar. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse moço aqui, ele não conseguia ver nada. Nada. Mas ele conhecia muito bem as pessoas. Ele sabia muito bem das pessoas que estavam ao seu redor. Ele conhecia muito bem aquele que passava todo dia ali do seu lado. Ele conhecia aquele que vinha entregar a sua esmola. Ele conhecia aquele que vinha todo dia. Passava ali, ele conhecia. Né? As nossas vidas também têm que estar cada dia coordenada com o agir de Deus. A minha vida, a sua vida tem que estar cada dia coordenada com a mão de Deus. Temos que estar em comunhão com o nosso Senhor. Temos que estar em comunhão com Deus. Aquele moço, ele não podia ver. Ele não conseguia enxergar. Mas ele conhecia. Ele sabia quem estava ao seu redor. Ele sabia muito bem aquele que estava ali entregando a sua moedinha. Ele sabia. Mas esse homem, ele tinha uma limitação. Ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia ver aquele que estava do seu lado. Ele não conseguia. Meu querido, minha querida, eu quero que você nessa noite possa pegar essa palavra e colocar sobre o teu coração. Pegar essa palavra e colocar sobre a tua vida. Aplique na tua necessidade nessa noite. Entenda o que Deus está falando para nós hoje à noite, através do Espírito Santo. A tua necessidade nada mais é do que uma oportunidade. A tua necessidade nada mais é do que uma oportunidade para que a glória de Deus seja revelada sobre a sua vida. Creia nisso. Seja revelada sobre a nossa vida. As crises, as lutas, os problemas, as batalhas, as privações, Jesus chega. Jesus chegou, não para te acusar, não para dizer como aqueles dizem, quem pecou? Foi ele? Foi os seus pais? Não. Quando Jesus ele chega, ele não chega com esse questionamento. Jesus ele não chega para acusar ninguém, não para achar quem pecou, ou quem foi que falhou, para quem foi que escorregou, mas ele chega para dizer, é a oportunidade para mim revelar o meu poder sobre a sua vida, revelar a minha glória sobre a sua vida, revelar a minha virtude sobre o seu coração. Que coisa boa é chegar na igreja e saber que Jesus está caminhando aqui. Que bom saber que quando nós chegamos nesse lugar, Jesus está neste lugar. Ele está neste lugar, Ele está passeando sobre cada cadeira, sobre cada vida, sobre cada lugar, sobre cada sala deste lugar. Ele está neste lugar. Ele vê a necessidade e se compadece desse moço. E Ele vê também a minha e a sua necessidade, meu irmão. Ele se compadece com o seu olhar de misericórdia, com o seu olhar de graça, com o seu olhar de poder. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que esse moço estava passando, qual era a situação desse moço. Aí você possa dizer, mas eu não tenho nenhuma cegueira, consigo enxergar muito bem, eu uso óculos, mas eu estou enxergando, aleluia, amém? Não é como esse moço aqui.
Não é como ele. Imagina, Luiz. Você ainda tem um óculos. Esse moço nem o óculos não tinha. Nem o óculos não tinha. Mas Jesus chegou naquele lugar. Jesus passou sobre aquele lugar. E há uma obra poderosa e preciosa que Jesus vai fazer na sua vida hoje à noite. Creia nisso. Diga, eu creio. Mas diga com vontade, eu creio. Eu creio. Às vezes as pessoas, né? Às vezes as pessoas passaram por você e ninguém talvez te notou. Ninguém te notou. Às vezes a gente está na igreja chorando por dentro. E ninguém consegue perceber. As lágrimas da nossa alma estão correndo por dentro. Correndo por dentro. A angústia, o desespero, a ansiedade. Por dentro. Todo mundo olha você, mas ninguém te vê direito. Vê o seu exterior. Mas deixa eu te dizer algo para você hoje à noite. Jesus te vê. Ele sabe. Ele conhece a sua dor. Ele sabe o vazio do teu coração. Ele te vê, meu querido. Ele te vê, minha querida. Todo mundo passava e só dava esmola. Só jogava esmola para esse homem. Porque, afinal de contas, ele era um mendigo. Ele era cego, estava sentado ali na beira do caminho. Mas Cristo, Ele quer nos oferecer um relacionamento com Ele. Que não vive de esmolas da fé. Que não vive, mas Cristo quer dar oportunidade de que com os teus próprios olhos você possa enxergar a situação que você está passando ser mudada, a luta que você está passando ser mudada, que você possa enxergar com seus olhos, as privações que você tem passado, comece a enxergar aquilo que Deus está realizando na sua vida, porque Ele passa hoje à noite neste lugar, e Ele te enxerga, Ele me enxerga. Que diz aí no verso de número 6, ele diz que ele faz o quê? Ele cuspiu. Ele cuspiu. Olha que coisa esquisita, mano. Até Jesus Cristo cuspiu. Às vezes a gente olha as pessoas cuspindo na rua, a gente fala, meu Deus, coisa nojenta. A gente condena, mas Jesus também cuspiu. O próprio Senhor Jesus cuspiu. Olha que coisa esquisita. A conversa até aqui estava toda espiritual, né? Me convém fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque quando vem a noite ninguém pode trabalhar, né? As obras que eu faço, eu sou a luz do mundo e cuspiu. Jesus Cristo cuspiu. Você já imaginou os discípulos em volta? Oh, Jesus, Maria não te deu educação, não? Será que a tua mãe não te deu educação? Já imaginou, meu? Hã? Porque não tem jeito. Não tem jeito. Não, vou cuspir com educação. Não tem jeito. Tem jeito, pastor? Não tem jeito. Não tem jeito. Dá licença, irmão, que eu vou cuspir. Não tem jeito. Cuspir é cuspir em qualquer lugar, seja no Brasil, seja no Japão, na América, em qualquer lugar. Cuspir é cuspir. Jesus cuspiu. Ele não somente cuspiu, mas fez aquela brincadeira de criança. Fez lodinho. Quanto já fez isso? Está com vergonha de levantar a mão. Eu sei que você já fez. Quando você era criança. Né? Cuspiu e fez bolinha na terra. Fez aquele barrinho. Né? Jesus cuspiu e fez lodinho. É isso que diz a Escritura. Já, se não bastasse Jesus cuspir, ele ainda fez lodinho. Né? Mas olha que cuspe abençoado, meu irmão. Olha que cuspe santo. Cuspe ungido. O texto diz que ele, né? Ainda bem que aquele homem era cego mesmo. Ainda bem. Né? Porque se ele estivesse vendo, ele talvez não iria permitir Jesus fazer aquilo. Ele não estava vendo nada mesmo. Como diz, né? Que os olhos não vê, o coração não sente. Né? E Jesus vai e aplica esse lodo nos olhos do cego, né? Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa preciosa. O agir de Deus é uma coisa inexplicável. É inexplicável. O jeito que Deus age na nossa vida, na sua vida, é uma forma inexplicável. Não tem como a gente explicar. Não tem, né? Em alguns Jesus cuspiu. Talvez você esteja precisando de um lodo, como, né, desse aqui hoje à noite. Pode deixar que está preparado ali. Jesus, ele faz do jeito que ele quer. Em alguns ele cuspiu.
Em outros, ele colocou a mão. Outros, ele somente liberou a palavra. O agir de Deus, ele é totalmente diferente e inexplicável. Porque Jesus, ele quebrava todo o protocolo, todo o paradigma que existia. Jesus foi quebrando. Porque tudo aquilo que envolvia a religiosidade naquela época, era cheio de protocolo. Para entrar, né, no Santo dos Santos, o sacerdote tinha todo aquele protocolo, né? Toda aquela vestimenta sacerdotal, todo aquele, né, com as 12 pedras no peito, representando as 12 tribos de Israel, enfim, tudo aquilo, incenso, o sininho, o tornozelo, enfim, tinha todo aquele protocolo para entrar. Jesus somente chega e cospe. Jesus chegou e somente cuspiu. Olha que coisa interessante. Que bom é saber que o agir de Deus, ele não fica limitado a protocolos, a paradigmas. Se Jesus mandava jogar você para o alto nessa noite, e aí? Como fez comigo? E aí? Se Jesus mandar você plantar bananeira aqui, e aí? Para nós, talvez pode ser coisa louca, mas o agir de Deus é inexplicável. O poder de Deus que pode ser operado sobre a minha vida, sobre a sua vida, é inexplicável, meus irmãos. Mas creia numa coisa, vai agir. O poder de Deus vai se agir na nossa vida. Mas Jesus, ele cuspe, bota aquele lodo nos olhos daquele cego, e diz para ele, vai. E aqui há um princípio maravilhoso. Jesus está querendo ensinar algo. Jesus sempre ensinava uma lição por detrás de uma cura. Ele sempre vinha ensinar uma lição através de uma cura. Nunca era uma cura somente em si. Havia uma mensagem embutida por trás daquela cura. Olha o que Jesus diz para ele, verso número 7. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer o quê? Enviado. O meu, pelo menos aqui no verso número 7, o enviado está em E. O E, pelo menos, de enviado está maiúsculo. Isso quer dizer o quê? Que era o Messias, que era o próprio Deus, próprio Senhor. Por quê? Porque Deus está dizendo para nós hoje à noite que nós precisamos ir até aquele que foi enviado, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que há necessidade de nós nos lançarmos na presença do Senhor Jesus. O enviado é Cristo. Não é o lodo em si que tem poder. Jesus diz, vai e lava-te. Ele não diz para ele ir até o tanque e tomar um gole de água. Não. Lava-te. Lava-te. Aquilo que está impedindo a tua vida, meu irmão. Deixa para que Jesus flua na tua vida. Deixe que Jesus venha fluir na tua vida. Deixe que o Espírito Santo venha fluir na tua vida. Porque quando nós se lavamos no tanque do Senhor, tudo se transforma. O texto me ensina que não foi na hora que passou o lodo no olho dele. É isso que está dizendo o texto. Não foi na hora que passou o lodo que ele voltou a enxergar. Não. Verso número 7. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Isso quer dizer o quê? Que ele foi sem ver. Ele foi sem ver. Mas aí eu fico imaginando quem levou esse cara até o tanque. Alguém levou ele, porque ele não estava enxergando. Ele não tinha como chegar àquele lugar sozinho. Olha que coisa preciosa. Eu e você, nós somos agentes de Deus. Agentes do Senhor, que levam as pessoas até o enviado, que é Cristo. E eu e você, nós somos os agentes de Deus, que levamos as pessoas até o enviado, que é Jesus Cristo. Você e eu, nós conhecemos o lugar onde o enviado está. Nós conhecemos. Esse é o tanque de Siloé. Esse é o tanque de Siloé hoje à noite para a sua vida. Para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão aí fora, para a vida das pessoas que estão ao seu redor. É aqui que Deus manda você vir.
E você não pode vir sozinha, você tem que trazer pessoas que são cegas, que não conseguem enxergar, que não conseguem chegar até este lugar. Elas estão cegas não fisicamente, ou até fisicamente, pode ser falando. Mas a Bíblia diz que Paulo escreve que o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas. Cegou o entendimento. Não é o cego que não consegue enxergar por onde anda, não. Mas são cegos espiritualmente falando. Cegos que não conseguem enxergar Cristo. Cegos que não conseguem enxergar a Deus. Não conseguem chegar ao tanque aonde o enviado está, aonde Jesus Cristo está, para receber a água que purifica, a água que abre os olhos. Eu preciso ajudar alguém, você precisa ajudar alguém. O papel que nós temos é trazer as pessoas ao tanque. Porque no tanque há uma água que flui, que cura, que purifica, que lava e que transforma. O texto vem me dizer que ele voltou vendo, porque todo mundo que se lança no tanque do enviado volta diferente, ele voltou vendo, verso de número 8, os vizinhos ficaram perguntando, mas não é esse cara aí que ficava sentado pedindo esmolas lá na praça? Não é esse aí? Esmola. Eu conheço gente que tem muito dinheiro no bolso, mas vive de esmolas, esmolas de religiões, esmolas de deuses falsos, vive perdido no caminho. Esse homem vivia sentado pedindo esmolas. Esse era o relato de quem o conhecia, aqueles que estavam à sua volta. Uns diziam, é ele, só pode ser ele, parece muito com ele. Uns chegavam a afirmar, eu tenho certeza que é ele. Outros diziam, verso número 9, não, mas parece com ele. Olha que coisa maravilhosa, quando Jesus entra na nossa vida, a mudança é tão extraordinária que as pessoas ficam até duvidando se é você mesmo. É fácil descobrir quem tem Jesus e quem não tem Jesus, é fácil. Coloca tudo enfileirado. Você vai ver a diferença facilmente. O semblante é diferente. O comportamento é diferente. O olho do crente resplandece a glória de Cristo, a glória de Deus. O texto diz que quando esse homem é alvo da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, quando ele volta do tanque, a expressão dele é outra. A expressão desse homem é outra. As pessoas começaram a se confundir. Ele diz, não, mas é ele? Não, mas parece muito com ele. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Um homem que era muito bem conhecido, na vizinhança pelo menos. As pessoas conheciam ele muito bem. Simplesmente do fato do cara, talvez ter o olho fechado, não sei. Simplesmente o fato dele ter os olhos abertos, não faz tanta diferença assim no semblante da pessoa. Facilmente reconheceria, porque o cara não foi lá cortar cabelo, o cara não foi lá, num shopping, trocar de roupa, não. Simplesmente foram abertos seus olhos. As pessoas ficaram em dúvida, será que é ele mesmo? Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Quando Cristo entra na nossa vida, quando nós damos a liberdade para Deus agir na nossa vida, as pessoas vão ficar duvidando, será que é ele mesmo? Olha só a transformação que Deus tem feito na vida dele. Será que é essa pessoa mesmo que eu conhecia antes, lá no local de trabalho? Aquelas atitudes, aqueles comportamentos, como está mudado? Será que é ele mesmo? Olha o que ele diz, sou eu mesmo. Olha o que aconteceu comigo, sou eu mesmo. Querido, que você entenda isso hoje à noite, aquilo que
Deus vai fazer na sua vida é algo extraordinário. Aquilo que Ele tem feito na nossa vida é algo extraordinário. Que as pessoas vão ficar duvidando. O teu relacionamento em casa, no teu trabalho, ou até mesmo consigo mesmo, vai ser diferente. Vai ser diferente. Você que só andava resmungando, murmurando, andava com a cabeça baixa. A presença de Jesus, a presença do próprio Deus habitando no teu coração, meu irmão, vai colocar você de cabeça erguida. Vai colocar um sorriso no teu rosto. Vai fazer como fez com Moisés. O texto diz que quando Moisés desceu do monte de Deus, o seu rosto o quê? Brilhava. A sua face resplandecia. Ah, como eu quero ver a glória de Deus brilhando na minha vida. Como eu quero ver a glória de Deus brilhando no teu rosto, meu irmão. Brilhando no teu casamento, brilhando em tudo aquilo que você faz. Porque a presença de Deus vai produzir algo tão radical na nossa vida, que as pessoas vão ficar confundidas. Não pode ser. Elas vão dizer, como aconteceu isso? Como foram abertos seus olhos? Porque quando Deus faz a obra na nossa vida, todo mundo fica curioso. Fica curioso. As pessoas começam a perguntar, o que aconteceu? Você bebia, não bebe mais. Você fumava, não fuma mais. Você ia para a balada, não vai mais para a balada. O que aconteceu? Isso que começou a acontecer, né? Com esse homem. A glória que foi derramada sobre a vida desse homem, desse moço. O que aconteceu com a vida dele, pode acontecer conosco também. Pode acontecer com aqueles que estão ao seu redor, que estão cegos, que não conseguem enxergar, que não conseguem enxergar o caminho, que não conseguem enxergar a esperança. Porque tanta gente está doido para sorrir de verdade. Tanta gente ao nosso redor, doido para encontrar uma felicidade de verdade dentro do seu lar, para encontrar a paz no seu coração. Nós temos a resposta. Eu e você, nós temos a resposta. E olha qual foi a resposta desse homem. Ele agora é um ex-cego, né? Verso de número 11, diz assim, o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. É nele que tudo muda. É nele que tudo muda. Foi quando Jesus passou por onde eu estava. Ele me enxergou. Ele me encontrou. Foi quando Jesus passou por onde você estava, Ele te encontrou. Ele te enxergou. Mas não somente te enxergou como te encontrou, mas como te trouxe para perto dEle. Como estendeu as suas mãos e te disse, filho, vem aqui, filha, vem aqui. E olha a reação desse homem. Então eu fui, ele mandou, pior que do que eu estava, afinal de contas não ia ficar mesmo. A coisa estava ruim. Eu não estava mais enxergando, ou nunca consegui enxergar. Eu precisava de esperança. Então eu fui, eu me lavei, e agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo. Aqui está, meus irmãos, o melhor resumo do que o Evangelho faz na nossa vida. É simples assim. Ele era cego, ele era mendigo, ele pedia esmolas. Mas um dia Jesus chegou. Um dia Jesus chegou, um dia Jesus olhou para ele. Um dia Jesus mandou ele ao tanque. E ele foi e ele se lavou. Ele estava vendo. Ele estava enxergando com seus olhos. E é a mesma coisa na sua vida, meu irmão. É algo que acontece naturalmente. Naturalmente. A única coisa que você precisa dizer, Jesus Cristo, põe a tua mão na minha vida hoje à noite. Põe a tua vida na minha família hoje à noite. Põe a tua vida na vida do meu esposo hoje à noite. Põe a tua mão, Senhor, na vida da minha esposa, dos meus filhos nessa noite.